A Vida Além da Sepultura, capítulo 108. Pergunta ao espírito Atanagildo. Os mentores siderais não poderiam ensiná-los a modificarem a mentalidade para então se ajustarem a comunidades superiores? Responde Atanagildo. Esses espíritos se beneficiam com a composição arcaica de sua morada astral, porque lhes atende os gostos e os caprichos conservadores, constituindo o seu verdadeiro mundo alimentado pela energia resultante do seu próprio pensamento. Na figura de crianças espirituais, ainda ignoram e subestimam o glorioso poder da mente, deixando-se influenciar emotivamente pela natureza de sua paisagem que ainda permanece fora de si. Embora os técnicos os eduquem com insistência para que despertem da letargia mental e renovem o meio em que vivem, queixam-se de incapacidade para desenvolver o dinamismo próprio das almas decididas. Em consequência, permanecem por tempo no seu panorama medieval e primitivo, formando colônias de aspectos antiquíssimos e se revelando almas estacionadas no tempo. Algumas delas se deixam vencer pela apatia e letargia mental, mas a maioria é vítima de sua própria decepção, pois estava certa de encontrar ali a sonhada beatitude, o eterno repouso celestial, como pregam algumas religiões. Então, essas almas ficam reduzidas no seu impulso criador e na renovação dos seus raciocínios, deixando de lutar pelo progresso, convictas de que merecem mesmo um ambiente de inextinguível ociosidade espiritual. Sabeis que nos jardins de infância terrenos, embora queirais esclarecer as crianças mais desenvolvidas, terem que primeiramente vos ajustar ao seu entendimento ainda povoado de fantasias e canduras. Compreendestes agora a situação? Então vamos à próxima pergunta. Custa-nos a compreender que os desencarnados no século XX ainda tenham de conviver num panorama astral que é cópia fiel do século XV. Estamos equivocados? Ele está mencionando aqui século XX. Esse livro foi escrito há 70 anos atrás. Foi psicografado, né? Então responde Atanagildo. Não deveis generalizar o assunto, pois, secundando o astral do globo terráqueo, existem muitas coletividades espirituais cujo padrão de vida se adianta de alguns milênios sobre o vosso estado atual. Entendeu bem, viu o que ele está dizendo aqui? Existem planos astrais ligados ao planeta Terra, próximo a nós, que estão há milênios à nossa frente. Espíritos muito evoluídos vão para lá, quando desencarnam, e já são recebidos lá. Vamos lá. Tudo é uma questão de equilíbrio vibratório, né? O pensamento, a vibração. E quanto mais os espíritos se utilizam e se espiritualizam, tanto mais se afastam interiormente da substância material. Assim como no astral, ainda se agrupam almas de raciocínio medievais, na Terra ainda existem criaturas que, embora se integrem ao padrão social, artístico e científico ou técnico do século atual, já são mentalmente adiantadas de algumas dezenas de anos terrestres, pois na sua intimidade espiritual consegue abranger um padrão vibratório que só pulsa nas metrópoles astrais mais avançadas. Elas sentem com bastante antecedência um conceito de vida que só futuramente será transferido ou descido do alto para o plano da matéria. Temos um exemplo em Jesus, o maior exemplo, né? Que é justamente a entidade que abrangeu o mais alto padrão estético de vida no planeta e que se possa
conceber na paisagem terrena. É um modelo eterno para a gente aqui na Terra. Embora ainda existam colônias astrais que refletem fielmente os padrões graníticos e arquitetônicos da Idade Média, habitados por espíritos que se revestem até de armaduras e se movem numa atmosfera de recordações sombrias, nas altas esferas palpitam outras coletividades que se movimentam no seio de edificações recortadas no éter refulgente, onde as cores, os perfumes e as luzes, em divina simbiose, compõem os mais surpreendentes efeitos sinfônicos e formam indescritíveis bordados vivos e melódicos que não só embelezam o ambiente, como predispõem a alma a ingressar, né? Aqui não está escrito aí, mas nas correntes cósmicas e sentir a pulsação criadora da vida eterna. Enquanto no ambiente astral das edificações anacrônicas, as almas tradicionalistas e conservadoras ainda se arrastam escravizadas ao passado, chegando até a exigir alimárias para os seus transportes, animais de carga, animais de transporte. Nos agrupamentos mais altos basta a volitação, ou a volição, ou seja, a força mental para impulsionar os corpos astrais repletos de diáfana luminosidade, onde se movem qual plana de seda ao impulso da brisa, o mesmo poder mental que, em desuso, cristaliza ambientes antiquados entre as almas letárgicas, que, em desuso, cristaliza ambientes antiquados entre as almas letárgicas, né? Quando é utilizado pelos espíritos superiores, atende à mais alta imaginação e cria panoramas que ainda leveis alguns milênios para alcançar. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Atanagildo, ainda no livro A Vida Além da Sepultura. Mas depois que esses espíritos ingressam no mundo astral, não podem se reajustar à realidade do meio e se desligar das tradições que só se justificam como obrigações decorrentes das responsabilidades oficiais da Terra? Então responde Atanagildo. Bem sabeis que a Terra não deixa de ser também um mundo de incessante progresso, extensível a todos os seus campos de ação e trabalho. Assim sendo, bem poderia despertar também essas criaturas aqui na Terra. No entanto, elas nunca passam de almas deliberadamente conservadoras e estratificadas nos seus costumes tradicionais, vivem mentalmente algemadas aos atavismos tolos e aos preconceitos envelhecidos, porque a sua índole psicológica impõe-lhes essa resistência decidida contra o dinamismo comum da vida. Há as que cruzam as ruas em capitais modernas, soterradas sob o veludo bordado e as sedas rendadas, assim como há as que exaurem os cofres públicos em carros puxados por fogosos cortéis, com vistosos cocheiros agaloados, não notando que dessas viaturas recende um bolor secular. E enquanto essas criaturas reproduzem ao vivo as velhas oleogravuras aristocráticas do passado, nas mesmas ruas em que elas se movem, circulam velozmente automóveis de fabricação aerodinâmica. Homens em manga de camisa que gozam a delícia do sol, benfeitor, ou mulheres cujas vestes é um convite primaveril do século XX. Que está falando, esse livro é do século XX. Enquanto milhares de criaturas do vosso mundo se entregam ao dinamismo
avançado da vida humana, dominadas pelo júbilo, afeitas a risadas felizes e desapegadas de convenções sisudas, outras se escravizam ao orgulho dos brasões, das decorações e paramentos sufocantes, quais velhos atores da tragédia shakespeariana. Elas não vivem, vegetam sob exaustiva disciplina protocolar até o bucólico instante em que a morte do corpo as chame para a realidade espiritual. É o atraso, né? As pessoas, infelizmente, está bem explicadinho aqui. Nós somos o que pensamos. Tá? Você pode ver como vivem grande parte dos homens e mulheres nos mundos orientais, estão perdidas no tempo de milênios atrás. E odeiam o mundo moderno, o mundo ocidental. Fazer o quê, né? É o atraso. Ficamos aqui, esse é o livro A Vida Além da Sepultura, capítulo 108, do Espírito Ramatiz, transmitido ao médium, pelo médium Hercílio Mais.